Gente, hoje a gente tá vai ser nosso terceiro encontro de lives, né, que eu tô fazendo da série sobre o Kybalion. Então, hoje a gente vai falar sobre o terceiro princípio, que é o princípio da vibração. Esse é um princípio difícil, viu, gente, de explicar. É que assim, para nossa sorte, né, a gente fala muito disso por sermos espiritualistas. Então, nós já entendemos bem, tá? Esse princípio. Então, a gente já falou do mentalismo, da correspondência. Esse é o terceiro, que é da vibração. Então, como eu estava falando, o jeito que o Kybalion explica, esse princípio é difícil de entender, assim. Para quem não é espiritualista, eu acho que talvez é um dos princípios mais difíceis, porque eles dão uma pincelada, assim, ó. É realmente uma explicação muito vaga a que eles colocam, muito vaga, mais confunde do que esclarece, na minha opinião. Só que, para a nosso favor, né, para nossa sorte, nós que somos espiritualistas, a gente já vem falando de vibração desde sempre, né? Desde você começa a falar de espiritualidade, você já começa a falar de vibração, de sintonia vibracional. Então a gente consegue linkar e tem tudo a ver. Então vai ficar mais fácil de entender. Mas para quem tá vindo do zero, quem, por exemplo, é cético, é ateu, ou não é nem ateu, mas não é espiritualista, a pessoa não vai entender nada disso aqui, desse princípio. Vai demorar, né, para entender. Lembram que todo princípio, o livro coloca um axioma, né, que é tipo uma frase que resume o que significa isso. Resume assim, que dá um pouco de contexto, né? E o axioma desse princípio nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, esse princípio ele explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente, espírito, que a gente já falou sobre esses níveis dimensionais, eles resultam em grande parte dos índices variáveis da vibração. Então, tudo que se manifesta quase tudo, né, que eles falam, quase tudo que se manifesta em todos esses níveis são resultados de padrão vibracional. Então, ou seja, para a gente criar alguma coisa, isso acontece na prática através de vibrações. Como que funciona isso, né? Ele traz um pouco de referência do princípio da correspondência, né? Assim como é em cima, também é embaixo, que fala assim, as vibrações, quanto mais altas, quanto mais elevadas, elas são mais rápidas. Então, ele fala aqui do exemplo de você pegar uma roda e colocar algum mecanismo nela, né, que seja. Às vezes não é nenhum mecanismo artificial, mas quando essa roda começa a girar muito, muito rápido, numa velocidade muito rápida, ela tá tão rápida, girando tão rápido que você dá a impressão, para quem tá vendo de fora, que ela tá até parada. Parece que até uma energia estática de tão rápido que ela tá girando. Ao mesmo tempo, a energia mais grosseira da matéria, por exemplo, né, que a matéria é o nível mais baixo. E a matéria tem aquelas subdivisões. A mais grosseira de todas as subdivisões, ela, ela vibra tão devagar, a vibração é tão lenta, que também dá a impressão de estar parado. Ó que louco, né? No final, tudo tem aquela mesma impressão, mas é só impressão, porque elas estão muito distantes. Eles até colocam assim, ó, milhões e milhões e milhões de escalas de distância é, entre uma coisa e outra, né? Olha, tem que prestar atenção que hoje é babado, hein? Mas vocês vão gostar, porque vocês vão fazer muito link. Eu fiz, assim. Hoje à noite mesmo tava, né, um pouquinho mais cedo, tava dando uma revisada aqui nos que eu. Anotando umas coisas. E aí eu falei, gente, como faz link, né? Como é legal você estudar coisas diferentes e ver que as coisas fazem sentido. Porque é igual a gente fez uma live aí recente falando do desânimo, da descrença que bate de vez em quando. Aí quando você pega uns saberes tão antigos, de seres tão inteligentes, e esses saberes, eles começam a fazer link com as coisas que você está estudando, você fala, nossa, então assim, a dúvida já foi embora, porque já fez sentido. Ele coloca aqui, ó. Todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde o corpúsculo até o Sol mesmo, né? Princípio da correspondência. Os planetas giram em torno dos sóis, e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movimentam-se ao redor de grandes pontos centrais. Já se sabe isso também, hein? Né? Que o Sol ele também faz um movimento
girando em torno de grandes sistemas centrais, que a gente ainda às vezes não tem nem nomes. E acredita-se que estes sistemas também se movam ao redor de outros ainda maiores. Né? Tipo, o universo gira em torno de universos, que gira em torno de universos, eles estão sempre em movimento. E assim por diante, ad infinitum. As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham num estado de constante vibração e movimento, umas ao redor das outras e umas contra as outras. Isso também é científico, né? Sem novidades aqui. A gente sabe que as coisas acontecem. E olha que link com a ciência, gente. Eu não sei os termos exatos, mas existe uma máquina, né, que não é tão antiga. Eu acho que tem uns 10 anos que descobriram e conseguiram desenvolver. Descobriram não, conseguiram desenvolver essa máquina. Que eles chegaram na tal da partícula de Deus. Gente, isso tem uns 10 anos, né? Esse livro foi escrito. Esse livro, ele não é um livro com conhecimentos novos, né? Ele sintetiza a filosofia hermética. E o livro foi publicado em 1912, mas falando de princípios de uma filosofia de quase 4.000 anos, mais de 4.000 anos. Então, assim, já sabia-se disso, só não era comprovado cientificamente. Porque ele traz aqui um exemplo que eu fiquei chocada, né? Porque é justamente o que, pelo que eu entendo, tá? Se tiver algum cientista aqui, o que eu duvido, mas se tiver, pode me corrigir. Aquela máquina lá que eles desenvolveram, eles ficam acelerando partículas ao nível, como que fala? Quântico, né? Cada vez nível cada vez menor, até que eles chegam numa explosão que cria uma substância que eles chamaram de bóson de Higgs. Gente, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, tá? Mas tem aquele bóson de Higgs, né? Que falam que popularmente conhecido, deram um apelidinho de partícula de Deus. Que é ali que cria-se aquela matéria etérica que até então ninguém sabia de onde vinha, como que ela surgia, né? Que ela existe em todo o universo, em qualquer canto, em qualquer planeta. Um consenso já científico. E olha só, eu vou ler para vocês. Tenham paciência, que é um pouquinho longo esse trecho, mas prestem atenção que vocês vão ver. 1912, esse acelerador de partículas, eu acho que ele tem o quê? Uns 15 anos, no máximo nem 20 anos, quando já era adulta quando divulgaram esse negócio. Para facilitar a exposição do que explicaremos a seguir, chamaremos essa coisa que gira de objeto. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Pode ser visto facilmente, né? O que está se movendo lentamente, a gente consegue enxergar facilmente. Mas nenhum som do seu movimento nos chega ao ouvido. Ele está lento, não está emitindo som nenhum. A velocidade é aumentada gradualmente. Em pouco tempo, seu movimento torna-se tão rápido que se pode ouvir um grunhido surdo ou uma nota grave. Então, quando se aumenta ainda mais a velocidade do movimento, pode-se distinguir a nota imediatamente superior. Assim, depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, tornando-se cada vez mais altas à medida que aumenta o movimento. Finalmente, quando a rotação tiver atingido certa velocidade, a última nota perceptível aos ouvidos humanos, a última nota, aguda e estridente, se desvanece e sobrevém o silêncio. Então, eu não sabia disso, né? Mas eles falam que quando você acelera, você vai ouvindo sons, né? Vai produzindo som. E é verdade, né? Tanto que quando a gente vê aqueles jatos, né? Que são muito rápidos, aqueles aviões jatos, eles fazem um barulho, né? Quando passa aquela velocidade. Aquele trem também bala lá do Japão, né? Ele faz um barulho característico por conta da velocidade. Ele fala que conforme você vai acelerando mais, a velocidade vai aumentando, esse som ele vai atingindo escalas musicais conhecidas, até chegar na última, que é a mais estridente, e depois que chega nessa última, silencia. Quando ele chega no ápice da velocidade, ele acabou. E é verdade? Pensa num objeto muito rápido, ele faz aquele barulho, daqui a pouco fica só girando meio que no automático ali, você vê só um borrão. Aí eu vou continuar aqui que vai explicar, né? Sobrevém o silêncio. Não se ouve nenhum som proveniente do objeto giratório, e a velocidade do movimento é tão grande que o ouvido humano se torna incapaz de registrar as vibrações. Então, começa a percepção dos graus ascendentes de calor, então começa a perceber a questão
da temperatura, né? Ele começa a mexer, a alterar a temperatura ali do ambiente, né? E depois de algum tempo, o olho tem um vislumbre do que o objeto começou a adquirir, uma cor vermelhada, opaca e sem brilho. Então, assim, tem a questão do som, depois tem a questão da temperatura, depois vem a questão da luz. Então, os olhos começam. Você não enxerga mais o objeto nitidamente, você começa a enxergar cores. E é verdade, gente. A gente já viu. Acho que tem até uma demonstração disso na internet. Você começa a enxergar cores. Aí ele fala: à medida que a velocidade aumenta, o vermelho adquire maior brilho. Depois, com a velocidade ainda maior, o objeto adquire uma cor intermediária entre o vermelho e o amarelo, tipo um alaranjado. Em seguida, esse alaranjado torna-se amarelo. E então, sucessivamente, seguem-se os tons de verde, azul, azul-violeta e finalmente violeta, à medida que a velocidade se torna ainda maior. Eu vou dar uma pausa só para fazer um adendo aqui. Vocês sabem que quando tem exercícios assim de meditação, exercícios de visualização para você equilibrar os seus chakras, a cor violeta é a mais elevada. Tanto que a cor é a cor vinculada ao nosso chakra coronário, que é o chakra mais elevado, né? Finalmente, o violeta se desvanece, tornando-se impossível de ser registrado pelo olho humano. Então chegou, vou recapitular. Os sons, a temperatura, depois as cores. Depois que chega nessa última cor, que é o violeta, a gente não consegue enxergar mais cor nenhuma. E continua acelerando, né? Mas existem raios invisíveis que emanam do objeto giratório, o que se usam para fotografar e outros raios sutis de luz. É quando começam a manifestar os raios especificamente conhecidos como raio-x. Quando a constituição do objeto começa a se modificar, a eletricidade e o magnetismo são emitidos quando o grau apropriado de vibração for alcançado. Quando o objeto atinge certo grau de vibração, suas moléculas se desintegram e se decompõem nos elementos ou átomos originais. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio da vibração, separam-se nos incontáveis corpúsculos de que são compostos. Finalmente, até os corpúsculos desaparecem e pode-se dizer que o objeto é composto de substância etérica, o bóson de Higgs. Eu fiz esse paralelo, né? Não sei se faz sentido para vocês. Porque fala, nossa, a gente acelerou tanto que a gente chegou na matéria. Tem um nome, gente, é que eu sou zero da ciência. Aqui ele ainda fala assim, ó, a ciência não ousa levar ainda mais longe a ilustração, porque não tinha ainda descoberto, não tinha ainda feito isso, né? Não tinha desenvolvido essa máquina. Matéria escura, isso. Aí ele continua. Mas os hermetistas ensinam que se as vibrações fossem aumentando continuamente, ou seja, se continuar aumentando essa vibração, por sua vez, os diversos estágios mentais depois seguiria seu caminho em direção ao espírito. Você vê que louco, a gente está falando de um objeto. Só que a gente tem que aplicar, lembra que as leis universais que a gente está estudando, elas se aplicam em todas as situações. Inclusive na matéria teoricamente morta, parada. Então, assim, se esse objeto ele continuar sendo acelerado, acelerado sem parar, ele vai chegar num nível quântico, vai chegar no nível do espírito, vai chegar no nível máximo, até chegar no máximo do máximo e ser reintegrado pelo todo. Que é a ideia do que o Kybalion, né, do que o Hermetismo acredita, que chega uma hora que a gente é reintegrado ao todo, né, a Deus. Então, a gente pode ter um vislumbre de como funciona a evolução do espírito, né? O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto muito antes de alcançar o estágio de substância etérica. Então, considerando a visão assim, né, do hermetismo, ele já não é mais um objeto, obviamente. Então, quando a gente para de enxergar ele ali, tá vibrando tão alto, ele já não tem forma que os olhos humanos conseguem enxergar, conseguem perceber. A gente não tá mais acessando nem o som que ele emite, nem o calor que ele emite, nem a cor que ele tem, né? E depois disso, nem a forma. Sumiu. Ele foi para um outro nível, foi para uma outra dimensão. Foi para o nível, foi para a dimensão do espírito, né? Como eles falam aqui. E não é espiritual aqui da Terra, é o espírito mesmo. Tá.
Apesar de muito mais elevadas na escala do que a matéria, essas formas de energia estão aprisionadas e circunscritas às combinações materiais, em razão de as energias se manifestarem através das formas materiais e de as usarem ainda que isso as deixe enredadas e confinadas em suas criações de formas materiais, o que em certa medida é uma verdade inerente a todas as criações, uma vez que a força criadora se envolve em tudo o que cria. Então, assim, a gente tá falando de uma coisa que foi criada, né? Nós, humanos, ainda encarnados, a gente, né? Todas as leis são aplicadas em todos os níveis. Sempre tem que lembrar dos princípios anteriores para que as coisas façam sentido. Então a gente tem capacidade de manipular a vibração manipular assim, né? A gente controlar as vibrações nesse nível a ponto de criar alguma coisa. Só que a gente tem que entender que essa criação, ela tá limitada à própria forma do criador. Então, por mais que eu consigo, né? Eu e vocês e todo mundo consegue chegar numa vibração muito elevada, mas não quer dizer que a gente está vibrando. No processo de criação, a gente consegue sim chegar em vibrações altas. E aí a gente cria coisas que estão numa vibração alta. Só que não necessariamente nós já estamos 100% vibrando o tempo inteiro naquela vibração alta. Então aquela criação que a gente fez, ela é condicionada ao nosso nível atual. Então, por exemplo, eu não tenho capacidade de criar um universo no nível que eu tô hoje, por mais que eu vibre muito alto, que eu consiga fazer essas vibrações durante o meu processo de criação serem muito rápidas, eu nunca vou conseguir, nesse meu estágio evolutivo atual, criar universos, criar planetas, criar seres do nada. Porque eu ainda não tô com essa capacidade, eu tenho um limite de criação. Mas a gente consegue criar coisas, sim, dentro das nossas capacidades, utilizando a vibração. Tá, tem uma outra coisa bem importante também, ó. Os preceitos herméticos vão muito mais longe do que os que provêm da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade ou desejo, ou de qualquer condição ou estado mental, são acompanhados por vibrações, uma parte das quais é descartada e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Esse é um princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas de ação e do poder de uma mente sobre outra mente, com as quais o grande público vem se familiarizando rapidamente graças à grande disseminação do conhecimento oculto de diversas escolas, cultos e professores. Tá, isso aqui, ó, é interessante. Ele traz para nossa, né, para uma coisa mais próxima assim da nossa realidade, das emoções, das nossas atitudes, do nosso estilo de vida, da forma que a gente se comporta, tudo. Cada ação ela tá gerando uma vibração. E essas vibrações, como ele falou, uma parte fica com a gente e acaba sendo manifestado para nós, coisas da nossa vida, e outra parte ela sai da gente e ela acaba influenciando as pessoas que estão próximas. A gente acaba sintonizando. Quando a gente emite essa vibração para fora, ela fica aqui flutuando. Quem é que é influenciado por essa vibração? Ele fala que parte de tudo que a gente emana influencia outros. E que outros que são influenciáveis? Todo mundo? Não. Aqueles que estão sintonizando com aquela vibração. É aí que entra a relação com que a gente fala o tempo inteiro aqui, gente. Que a gente passa pelas coisas que a gente passa por uma questão de sintonia vibracional. Então, hoje mesmo, né, no nosso grupo lá que a gente tem, toda semana, certeza absoluta, alguns de vocês colocam que, poxa, que injusto, né, aconteceu tal e tal coisa no mundo, que injusto, né, Deus não ajudou, né, como é injusto pessoas morrerem cedo, como é injusto eu nascer aqui no Brasil, como é injusto não sei quem, sei lá, sofre tal coisa, como é injusto ter um terremoto no país tal e não ter no país Y. Gente, primeiro, né? Nós não somos só essa vida. A gente já entendeu isso, né? Espiritualistas tem que ter isso claro. Nós somos um conjunto de experiências milenares, se não mais, tá? Dito isso, então entendemos que assim, no zero game, não, tá? No zero game. É só um esquecimento temporário. Então, o que você fez em experiências muito passadas, as coisas que você viveu, a vibração que você emitiu, ela não retorna pra você no sentido assim, ai, volta, esquece, acabou, ninguém.
zerou o game, morreu, acabou. Não, aquela vibração foi jogada pra frente, pra fora. Vai ter um princípio aqui que a gente vai falar de ação e reação, que vai ficar mais claro isso, mas vocês já conhecem essa máxima, né? De o que você faz aqui, você tem que colher, o que você planta aqui, você colhe em algum momento. E você também, e a gente também passa pelas coisas que a gente tá vibrando. Então, assim, uma coisa clássica, importantíssima, né? Quando a pessoa desencarna, muitos de vocês perguntam, né? O meu perfil é sobre isso, né? Sobre plano espiritual, espiritualidade. Então vocês falam, nossa, mas assim, as pessoas que provocam o próprio desencarne, vamos falar assim. Por que que elas sofrem? Elas já sofreram tanto na matéria. Por que que quando ela, pô, pra ela fazer isso, ela chegou no ápice do sofrimento, né? Ela chegou num desespero, num nível muito assim, de desespero mesmo pra fazer isso. E aí chega do outro lado, ainda sofre muito, como se ela fosse, sofre igual um bandido, uma pessoa horrível, que injusto. Por que que os mentores não ajudam essa pessoa? Por que que os mentores não vão lá tirar ela? Gente, quantos de vocês não falam isso? Meu Deus, quantos, assim, quantos? Porque, gente, aquela pessoa, a vibração, lembra do princípio do quê? Da correspondência, assim como é em cima, também é embaixo. No sentido assim, todas as leis acontecem em todos os níveis conscienciais, dimensionais e por aí vai. Universais. Então, se a pessoa tá vibrando uma coisa que hoje, tô vibrando, tem um ano que eu tô vibrando numa depressão horrorosa, assim, tô ali sempre, né, pensando mil formas de provocar o meu desencarne. E aí chega um belo dia, amanhã, eu vou lá e coloco em prática esse plano, né? Bater na madeira aqui, que eu não quero isso pra mim. Mas vamos supor, né? De uma pessoa que fez isso. Aí ela passa pro lado de lá. Aí o que vocês acham que vai acontecer do lado de lá? Vai virar uma chave, quem é espiritualista, tá? Porque acredita que tem um pós-vida aqui, né? Tem um pós-vida da carne. Aí ela chega do lado de lá, chegando do lado de lá, ela é a mesma pessoa, tá? Passou um dia, passou algumas horas, ela só mudou a dimensão. Ela tem a mesma consciência, ela tem a mesma mente, ela perdeu um corpo físico, que no final do dia o corpo físico é uma casca. O que realmente está animando aquele corpo físico é o espírito, e o espírito é imortal. Então ele continua com a mesma consciência, com os mesmos pensamentos, vibrando da mesma forma. E essa vibração tende a piorar muito, porque vai chegar lá e vai se decepcionar com o que vê, porque não era isso que a pessoa estava esperando. A pessoa estava esperando acabar com tudo. A grande maioria das pessoas que fazem isso, né? Eu quero acabar com tudo, né? Porque eu não quero mais, né, estar encarnado aqui. E eu acho que quando eu desencarnar, vai acabar com tudo. E ela abre o olho e vê que não acabou com nada. Continua lá com as mesmas dores, com os mesmos sofrimentos, com as mesmas angústias, com a mesma apatia, com a mesma descrença, enfim, com os mesmos sentimentos. Qual que é a tendência? Ela acrescentar outras coisas além disso, revolta, um peso, né, um pesar muito grande, uma culpa avassaladora. E aí vai descer ainda mais a vibração dela. Não tem como ela ir para outro lugar que não seja um lugar muito denso e pesado, porque é ali que ela tá sintonizando. É aquilo ali que sintoniza com a vibração que ela tá emitindo há anos, muitas vezes, né? E é isso, gente. A vibração é isso. Não importa onde você esteja, com que corpo você esteja, se você tá vibrando de um jeito, você vai para outro país, você vai continuar vibrando daquele jeito. Se você desencarna e vai para outra dimensão, você vai vibrar daquele outro jeito. Pode mudar a vibração? Pode. Mas vamos combinar que se você não conseguir mudar aqui em vida de um dia para noite, lá também você não vai mudar de um dia para noite. Para você mudar também vai ser tão difícil quanto era quando você estava encarnado. Eu diria que é muito mais, porque você não tem um psicólogo lá, você não tem sua mãe e seu pai lá pra te obrigar a comer alguma coisa, tomar um banho, né? Perguntar como é que você não tem mais ninguém. Porque quem é que tá, você vai ter lá quem tá vibrando com a sua frequência. Então, por isso que é essa coisa da vibração, para quem é espiritualista, não é tão difícil de entender, porque a gente fala disso o tempo inteiro. Quando as pessoas estão sendo obsediadas, você fala assim, como que eu saio de um processo obsessivo? Eu tô sendo obsediada há anos, eu tenho muitos pesadelos, eu acordo de madrugada, eu vejo uma coisa no pé da minha cama. O que que eu faço? Eu sou uma pessoa tão boa. Você tá vibrando com aquilo ali.
E não é uma crítica, não, gente. Não é uma acusação, é uma constatação. É a lei universal, a lei da vibração, que assim, funciona em todas as dimensões e para todos os aspectos da nossa vida. Se você tá com coisas, seres que estão ali te acompanhando e que você sente mal e tal, é porque você tá sintonizando com a vibração. Se você lembra da explicação da roda girando, quando a gente perde aquilo ali, ele ficou tão rápido, que a gente não tá mais conseguindo enxergar, saiu da nossa capacidade de enxergar aquele nível vibracional. Tá muito alto para os olhos humanos. Os humanos não conseguem ver uma vibração tão alta, porque como a gente explicou, como a gente viu aqui escrito no livro, no comecinho, quanto mais elevado é aquele ser, mais rápido ele vibra. Ou o contrário, quanto mais rápido vibra, mais elevado ele é. Quanto mais lento vibra, mais denso, mais baixo ali na escala ele tá. Então, quando você tá sintonizando com seres horrorosos, quando você tá vibrando lento, você tá vibrando baixo, quer sair dos processos obsessivos, vibra alto. Pô, é tão difícil. Tá, gente, mas não tem pra quem reclamar. Vai reclamar? Se olha, vai pro espelho, vai pra frente do espelho e fica reclamando com você mesmo. E eu não aconselho fazer isso porque vai te botar numa vibração ainda mais baixa. Gasta essa energia pra vibrar alto, tá? O Henry pergunta: tem como acelerar um corpo para esse nível quântico espiritual no físico? Não, porque você vai explodir o corpo, né? Não tem como. É igual eu falei, a gente tem o limite da dimensão que a gente tá. Então, você pode acelerar, igual eles fizeram, né? Só que explodiu, virou outra coisa. É, pensa assim, Henry, a gente tá falando de uma coisa inerte ainda, né? O exemplo foi de um objeto, ou seja, uma coisa inerte. Então, ele é manipulado por forças externas, como nós, né? Os humanos vão lá e simulam ali, né? Uma aceleração e tal. O nosso nível consciencial não é uma máquina acelerando a nossa vibração que a gente vai evoluir. A nossa aceleração é consciencial. Então, considerando o nosso nível vibracional, nosso nível evolutivo, consciencial, né? O nosso nível consciencial não é uma máquina acelerando as nossas partículas que vai fazer a gente evoluir. O máximo que vai acontecer é nosso corpo físico explodir e a gente virar espírito de novo e ter que arranjar um novo corpo físico para encarnar. É... Inclusive, talvez se a gente entrasse numa máquina dessas, nós poderíamos ser acelerados, mas ia morrer, ia explodir, né? Mas, então, a gente eleva a vibração ao nível consciencial. A gente mudando a nossa consciência, a gente acelera essa vibração que a gente emite, e aí a gente vai evoluindo consciencialmente, tá? É isso. Não, não é assim, Henry. Pra gente ir pra outra. Ele falou assim, ó, tipo nós vivos indo pra outras realidades. Não. Não, porque é uma coisa artificial. Aí ela criou uma máquina, você consegue ir lá pra a dimensão do todo. Não, né? Mércia Mel, na quarta dimensão, os sentimentos são triplicados, não tem controle como aqui. Isso é explicado da seguinte forma, né? Falam que o nosso corpo físico, quem fala isso é a Mônica de Medeiros, são as entidades lá que acompanham ela, né? Que eu já vi ela falando assim, que o nosso corpo físico é o mata-borrão da alma. Isso significa que o corpo físico ele segura muita coisa, tanto na entrada quanto na saída. Então, quando a gente tem emoções muito intensas, a gente não consegue emitir aquilo de forma tão intensa quanto que a gente está sentindo, não chega nem pro nosso entendimento, pro nosso nível consciente, não chega, porque o corpo segura. E também as coisas que acontecem do lado de fora, a gente recebe com certeza, nós somos afetados com certeza, mas o corpo segura bastante coisa. Quando a gente desencarna, a gente fica só com o nosso corpo astral, que também é conhecido como corpo emocional. Tem três que eu conheço, né? Três formas de se falar desse corpo, que é perispírito, que é o que o espiritismo fala, corpo astral, que alguns místicos e espiritualistas falam, e corpo emocional. Porque tudo que você sente, como a Mércia falou, é triplicado, porque não tem mais o corpo físico para segurar, tá? Não tem mais o mata-borrão da alma. Sentiu com intensidade, reagiu com intensidade. A dor que a pessoa que estava querendo provocar o desencarne estava sentindo enquanto ainda estava encarnada, perdeu o corpo, aquela dor quadruplica.
Pô, mas tava doendo pra cacete. Vai doer 4 cacetes, entendeu? Então, essa é a realidade, que eu não tô tentando colocar medo em ninguém, é a realidade. Jane Caroline, já tem dias que sinto minha vibração baixar e aumentar várias vezes. Durmo e acordo cansada. Eu tenho essa tendência também, Jane. Eu tenho, eu tenho trabalhado isso já tem uns 2 anos, assim, porque me afeta muito e é muito desgastante para a pessoa, para o nosso corpo físico, para nossa mente, pode causar transtornos mentais, tá? Emocionais, porque essa flutuação de sentimento, não sei o que, é extremamente exaustiva para a mente. A gente tem que tomar cuidado, tem que tentar ficar num equilíbrio. Não precisa estar radiante de alegria e nem triste de querer ficar na cama o dia inteiro. Precisa tentar. Eu sei que é difícil, né? Como eu falei, eu tenho essa tendência também. Mas eu tento, assim, não ficar nos extremos, porque isso desgasta demais, demais. A gente fica doente. Aí, assim, de forma prática, mais ou menos, porque como eu falei, o livro ele tá bem complexo nesse princípio. Ele fala assim, ó, pelo conhecimento do princípio da vibração aplicado aos fenômenos mentais, uma pessoa pode polarizar sua mente num grau desejado, adquirindo assim um perfeito domínio sobre seus estados mentais, suas disposições de ânimo, etc. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer o link com o que o Henry falou, tá vendo? A nossa vibração, ela depende, não é de uma máquina acelerando a gente. É do nosso domínio, é do domínio, né? Do nosso domínio, dos nossos estados mentais, disposições de ânimo, emoções, etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados mentais desejados. Gente, é muito louco isso. Isso eu não entendo muito bem, assim. Eu entendo no sentido que a gente fala de você vai sintonizar com o que você tá vibrando. E você também emite vibração. Porque é isso, gente. A gente fica sempre colocando culpa no outro, né? Pô, o espírito sofredor tá aqui do meu lado. Mas você também tá fazendo ele ficar cada vez pior porque você tá vibrando igual ele. Então, o negócio, concorda? É uma retroalimentação. Ele se alimenta da sua tristeza, você se alimenta também da tristeza dele. Só que você tem energia vital, então você tem mais a perder do que ele. Mas você também tá ajudando ele a continuar nessa tristeza, nesse estado vibracional baixo, porque você tá vibrando igual ele. Tá? Não tem vítima, gente, não tem vítima, não tem vítima. Tem gente se ligando com quem tá vibrando igual, com quem tá na mesma faixa vibracional. Agora, isso também serve para o positivo. Então, quando você tá vibrando bem, você também tá expandindo isso para os outros, e os outros estão sentindo essa vibração boa também. Então, assim, você tá na sua casa, você é capaz sim de ajudar a melhorar o ambiente. Você não é só capaz, você faz isso. Porque você pode fazer isso de forma consciente, mas de qualquer forma, mesmo que não tenha consciência, a gente faz isso, porque é um processo natural. O pulo do gato aqui é você aprender a fazer de forma consciente e direcionada para aquilo que você quer manifestar na sua vida. Não me pergunte como, assim. A gente até sabe, né, pela prática. Ai, vibrando positivo, tentando chegar na frequência das coisas que você quer pra você. Eu falei com o Henry esses dias, não foi, Henry? Que você falou assim, mas como chegar, não sei aonde, né, no nível e tal. Eu falei, eu acho que o negócio não é você ficar fazendo mapa, pode até ajudar, o mapa dos sonhos, o mapa mental, fazer um painel com todas as coisas que você quer manifestar na sua vida, com colagens, com fotos, não sei o quê. Pode ajudar? Pode, né? Que nós somos. Tem gente que trabalha muito com visual também, né? Você vê a coisa ali, ajuda. Pode ajudar. Mas aquilo ali, só aquilo ali não é nada. É só um quadro. O que eu sinto, né? Que eu acho que faz sentido com o que tá falando aqui, é que a gente tem que chegar num nível vibracional, a gente tem que se sentir pertencente àquilo. Então, aí o Henry perguntou, Ju, mas então a gente tem que, por exemplo, eu quero ser rico, então eu tenho que agir que nem rico? Não, não é o que eu acho, não. Eu acho que você tem que ter um sentimento de quem está próspero financeiramente. Então, você quer ser próspero financeiramente? Como que é o sentimento? Imagina uma pessoa assim. Eu acho que não precisa imaginar nenhuma pessoa específica, porque a gente não sabe o que está no coração daquela pessoa, né? Tem pessoa que é próspera financeiramente à custa de roubo. Então, eu não quero me espelhar em alguém que eu não conheço. Mas você pode pensar,
quando eu for próspero materialmente, eu sinto que eu vou sentir uma paz, né? Eu imagino que eu vou sentir uma paz muito grande no meu coração. Que eu vou dormir sem preocupação com contas. Que eu vou dormir sem me preocupar se no mês que vem eu vou ter dinheiro suficiente para pagar minhas dívidas. Se eu vou ter dificuldade, sei lá, em ter uma casa, se eu vou conseguir um dia comprar uma casa própria, ter minha casa própria. Se um dia eu vou ter um carro, eu não vou ter essa preocupação, porque quando eu decidi ter o carro, né, pensando numa mente de alguém que tem abundância financeira. Quando eu quiser ter aquele meu carro X, eu simplesmente vou lá e compro e vou pagar, porque eu vou ter esse dinheiro. Então é isso, é viver nessa paz, entendeu? Qual que, na minha cabeça, Juliana, qual que é o sentimento de alguém que tem muita condição financeira, assim? Eu acho que é uma paz nesse sentido material. É uma paz. Você não tem preocupação se seu carro quebrar, pô, eu tenho que cuidar desse carro, porque se ele quebrar, eu não tenho dinheiro para consertar. Não, não tem essa preocupação. Se quebrar, eu conserto, porque tá tranquilo aqui, eu tenho dinheiro para consertar, ou eu compro outro. Ai, nas minhas férias, né? Eu vou fazer o quê? Não tenho dinheiro para viajar, vou ficar, não sei o quê. Não, quando chegar minhas férias, eu vou escolher o lugar que eu quero ir, e eu vou, porque eu tenho dinheiro para isso. Então, é esse sentimento, não é sair comprando coisa, contando que esse dinheiro vai brotar do nada. Não, isso é inconsequência, desespero, infantilidade mental. É você sentir, vive a vida do que você tem, né? Faz as coisas que você, com o dinheiro que você tem hoje, mas você se sentindo em paz. Você não ficar com aquela ansiedade de não ter dinheiro, preocupado com o futuro, porque é incerto, né? Financeiramente falando. Você tá desempregado, você tem medo de ficar um ano sem trabalho, pois se eu ficar mais um ano desempregado, não sei. Não, quem tá vibrando na abundância financeira não tá preocupado com questões financeiras para daqui a um ano. A pessoa tá em paz nesse aspecto. Então, eu acho que, e não tô falando que é fácil, mas é isso. Você já tem que estar vibrando, você direciona a sua vibração para aquilo que você quer. E como que é isso? Você entendendo qual que é a vibração de uma pessoa que vive essa vida, de uma pessoa que manifesta isso. Então eu vou vibrar dessa forma. Né? Eu vou fazer coisas, vou gastar aqui no crédito, eu vou comprar uma passagem na primeira classe, depois eu vejo como eu pago. Não, não é isso. É a vibração. A vibração é muito mais do que açõezinhas materiais. É um estado de espírito, tá? Continuar aqui. Do mesmo modo, pode afetar a mente dos outros, produzindo nelas o estado mental desejado. Ó, que louco. É uma responsabilidade, né, que a gente não percebe, mas a gente já assume essa responsabilidade. Por isso também a questão do karma que eu falo é ação e reação. Às vezes você influencia outras pessoas, né? Você está emanando algo tão ruim, muitas vezes, que você está influenciando toda uma comunidade aqui, sua família. Ah, mas se eles sintonizaram é porque eles tinham também afinidade. Sim, mas quem emitiu foi você, então você também vai responder por isso, né? A lei é aplicada em todos os âmbitos. As leis. Em suma, pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico, isto é, vibrações à vontade. Sem dúvida, esse poder só pode ser adquirido por meio de instrução, de exercícios e de uma prática apropriada à ciência de transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Acho que por isso que eles não adentraram muito, porque realmente é algo que pode ser perigoso, como eu falei, né? Ah, vou fazer aqui um exercício, vou ensinar vocês a fazer um exercício para aprender a influenciar a mente do outro. Porque, gente, para as energias, para o universo, não tem bem e mal. Você tem ação e reação. Então, se você faz algo mal, você vai receber algo mal. Plantou banana, colheu banana. Só que você manifesta. Então, se você quer influenciar a mente de alguém, você vai influenciar. O que você quer que esse alguém faça? Pode ser que faça. Por isso que os magos trevosos que a gente fala, eles são poderosos? São. Eles são tão poderosos quanto espíritos iluminados? Claro que não. Mas eles geralmente são muito mais poderosos do que nós, no nosso nível. Por isso que a gente tem que estar. A gente pode não ser. Combater. Combater pode. Eu digo assim, a gente pode não aniquilar fazer mal para um mago trevoso. A gente talvez não tenha. Muito provavelmente não temos condições disso. Mas a gente pode se proteger sim deles. Só que tem que ter uma firmeza muito forte. Tem que ter um conhecimento, um autoconhecimento muito grande. Para quê? Para identificar que nível você está vibrando, igual o Renan colocou. Como saber? Tem primeira lógica, né, Renan? Então, assim, como que é a qualidade dos meus pensamentos? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? O que eu ando pensando o dia inteiro? Ou a maior parte do dia? Não tem muito segredo. É que a gente muitas vezes não quer admitir que a gente anda negativo, que a gente só reclama,
que a gente só pragueja, que a gente só acusa os outros, que a gente não assume nossas responsabilidades, nossas culpas, né, das coisas que acontecem, que tudo tá ruim, que tudo é motivo para reclamar. Então, assim, se nós somos esse tipo de pessoa, ou a gente ficou hoje desse jeito, é claramente a vibração tava lá no chão, né? E eu falo isso pra vocês toda hora. Tem dias que eu fico assim, minha vibração cai muito. Eu chego em casa assim, eu já chego querendo brigar com todo mundo. Porque a gente tem uma máscara social e algumas pessoas conseguem ter esse controle emocional maior, outras menor. Então, assim, ali pro mundo, no trabalho, na escola, tá? Você segura, você bota a máscara e você fica ali engolindo sapo. Mas quando você chega no seu ambiente onde você se sente mais confortável, você vai lá e despeja tudo nos outros. Totalmente errado, né? Porque as pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Então a gente vai lidando com as coisas de forma completamente estabanada e aí só vai complicando mais nossa vida, deixando a gente confuso, doente, sabe? Muito longe de uma evolução consciencial. Então eu diria, né? Aí eu vou falar pra vocês aqui, peraí, que esse é o primeiro filtro, sabe? Esse é o primeiro filtro de você identificar qual é a sua vibração. Ah, eu tô vibrando alto, tô vibrando. Como que tá os meus pensamentos? Que eu ando fazendo? Ah, a pessoa ali trai a esposa, né? O outro lá tem filho e não paga pensão, vê o filho só no Natal. Ah, eu trabalho muito. E foda-se, você trabalha muito, mas você tem que ser. Você trabalha 24 horas por dia, você tem que se virar, meu filho. Ah, é porque eu preciso dormir. Dorme menos e vai lá ver teu filho. Vai lá resolver, né? Vai lá fazer parte da vida do seu filho. Ai, mas a mãe dele, blá blá blá. Foda-se, você é o pai. Tem que participar, né? A mãe da mesma forma que seja. Então a gente. Esse tipo de atitude bota a pessoa numa vibração lá embaixo, porque falta ética na pessoa. Falta hombridade, né, na pessoa. Então, pessoas que mentem, toda hora tá mentindo. Ah, mas eu tinha que mentir, porque meu chefe, não sei o que. Não interessa por que que você mentiu. Tá mentindo. Tá mentindo. Coloca lá embaixo a vibração. E saber controlar as vibrações seria o grande segredo de como viver bem e prosperar, então. É, tem uma parte aqui, ó. Deixa eu até ler já. Aqui, ó. Era o final que eu esqueci de ler, ó. Como disse com razão um dos antigos escritores hermetistas, aquele que compreende o princípio da vibração está de posse do cetro do poder. O cetro é aquele bastão, né? Então, assim, a pessoa tem o poder. Talvez viver bem e tal, é um conjunto, né? Porque não adianta você saber vibrar positivo, igual eu falei. Você pode aprender a manipular mentes, mas você não entender o princípio da causa e efeito. Aí você ficar manipulando negativamente a mente dos outros, se você ficar rico nessa vida, desencarne e vai lá pro umbral pesadíssimo, pagar os teus karmas, literalmente, porque você agiu de má fé com os outros. Então, só isso não ajuda ninguém a prosperar espiritualmente, mas poder, prosperidade material, eu acho que talvez é um dos mais importantes, sim, para você ter prosperidade material. Mas você vê como tudo precisa estar muito ligado. Tem gente que foca numa coisa, cresce o olho. Ah, então eu vou poder manipular mentes, aquela menina que eu gosto, eu vou fazer ela me amar, aquele cara que eu gosto. A pessoa já tá cheia de má intenção. Vai conseguir? Sim, se ela aplicar direitinho lá o negócio, vai conseguir. Mas aí outras leis vão cair matando em cima dela. Aqui falou um negócio interessante também que eu pulei, para não ficar tão grande, mas uma pequena reflexão sobre o que até aqui dissemos mostrará ao estudante que o princípio da vibração subjaz aos admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de revogar as leis da natureza, mas que na verdade estão simplesmente usando uma lei contra outra, um princípio contra outros, e que obtêm seus resultados mudando a vibração dos objetos materiais ou formas de energia, e assim realizam os comumente chamados milagres. Então, eles usam essa lei em cima de outras, tá? Então, elas são todas, sabe, ele tem um poder. Quem domina esse princípio, a pessoa tem um poder muito forte. Só que para garantir que você não vai ter repercussões negativas, você vai costurando uma coisa na outra, conhecendo os 7 princípios, né? Que de acordo com os hermetistas, os 7 princípios são os que regem as leis do universo. Então, você sempre
estando dentro do set, você fica coberto. Então, assim, tô indo bem, sabe? Não tô fazendo nada que vai me prejudicar. Pelo contrário, tô fazendo coisas que vão me ajudar não só ao nível material, mas ao nível também consciencial. Tem um ponto aqui, né, que eu coloquei, fiz aqui uma reflexão na vida prática, além do que a gente já falou, né? Mas só para ler aqui o que eu tinha escrito. Então, na prática, a gente deve vibrar de forma harmônica. Eu vou explicar isso, ó. Vou ler. De forma harmônica em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente não tá trabalhando as nossas sombras, então aqueles aspectos que não são legais na gente, ó, como uma coisa vai linkando com a outra. Vocês lembram o tema da última live que a gente fez, que era sobre os defeitos que a gente tem, que a gente não quer reconhecer? A gente reconhece que eu sou brabona, eu sou ciumenta, eu sou full pistola, eu sou procrastinadora, não sei o que. Esses defeitinhos que são hoje em dia socialmente aceitos, a gente reconhece, mas alguns a gente não reconhece, né? Que foram aqueles que eu dei alguns exemplos na live passada. Quando a gente não reconhece esses pontos que a gente precisa trabalhar, comportamentos, vícios, desvios de caráter, porque, gente, não existe só a pessoa boa e a pessoa má. No, na verdade, assim, eu acho que a gente pode falar que 70% não é boa nem má, né? Que a grande maioria, eu acho que eu me coloco nisso. Nós estamos assim, né? A gente tá ali meio que a gente faz várias coisas. Tem coisas que nós somos incríveis, maravilhosos. Tem coisas que a gente tá muito aquém do desejado. Então, do desejável. Então, assim, e muitas vezes a gente não quer reconhecer que a gente tem esse ponto para resolver. Então, quando a gente não resolve isso, ou quando a gente não trabalha, pelo menos tem que estar trabalhando em cima disso. A gente não consegue chegar num nível vibracional onde as coisas vão acontecendo. Porque assim, gente, esses mestres herméticos, eles eram alquimistas. Para eles chegarem, igual você viu no livro falando assim, os grandes mestres, os melhores mestres faziam essas manipulações. São seres que estão há muitas encarnações e vidas e de outros planetas trabalhando isso. Mas a gente já pode trabalhar esses princípios para nossa vida prática. Não precisa pensar em transformar carvão em diamante. Eu vou transmutar aqui carvão em ouro, né? Fazer uma alquimia aqui. Não, não é isso. Transmutar um pouco a minha vida aqui, fazer minha vida andar um pouco mais para frente, sabe? Fazer a minha mente ficar mais em paz. Enfim, essas coisas que a gente tem sim condições com o nosso nível atual de consciência, mas para isso a gente precisa estar igual a Mércia, não foi a Mércia. Alguém falou que essa coisa de ficar, acho que foi a Jéssica, flutuando muito é muito cansativo, e isso afasta muito a gente de conquistar as coisas. Eu falei também em outra live, eu não lembro, eu falei com alguém esses dias sobre o efeito Zenão, que o Hélio Couto fala muito, que é assim, a gente tem uma meta, um objetivo, a gente vibra em cima daquilo, a gente faz todos os exercícios que a gente aprende com esses caras e tal, e aí a gente fica ali, né, toda empolgada e tal, mas a gente não consegue manter a vibração flat, a gente não consegue manter aquela, sabe, aquela constância vibracional. Então a gente tá aqui, ó, ai, não vai dar certo. Acontece alguma coisa, sei lá, minha mãe brigou comigo, eu vou lá para baixo. Aí pronto, já desfez tudo, assim, já era. Vai ter que começar do zero, acabou, já saiu do flow. Então a nossa vida é isso, essa flutuação, isso é péssimo. E aí acontece coisa pior, porque a flutuação é ruim, mas tem coisa pior, que é ficar lá embaixo e ficar flat lá embaixo. Que aí começa a manifestar um monte de coisa ruim na sua vida. Mas então o nosso objetivo é que lá em cima a gente não vai vibrar agora, mas a gente ficar no nível flat. E para isso não adianta a gente trabalhar só naquilo que é fácil trabalhar. Então assim, eu vou usar um exemplo prático. Vocês falam que eu me comunico bem. Aí eu vou ficar investindo só na minha boa comunicação. Já tô fazendo isso. Lógico, a gente sempre pode se aperfeiçoar, mas eu tenho tanta coisa zoada aqui pra tratar. Não adianta eu fechar os olhos e achar que me dedicando cada vez mais à minha comunicação, eu vou suprir aqui essa minha falta. Não vou, não. Eu tô maquiando, mas as coisas de certa forma não vão se resolver sozinho. Eu preciso dar, sabe, dar a atenção que essas coisas precisam ser dadas. Eu preciso reconhecer, começar a trabalhar, começar a movimentar as energias para que eu suba a vibração desses aspectos. Quem fala isso também é a Lucilena Galvão. Ela fala dessa coisa da gente sintonizar com vibrações positivas. Ela dá até alguns exemplos aqui, ó.
Então, você vibrar naquilo que é harmônico, você vibrar na justiça, na ética. Gente, a harmonia, ela vem em todos os níveis. Muitas vezes a gente tem uma harmonia estética, mas a gente não tem harmonia nas nossas relações, né? Muitas vezes a gente tem uma harmonia familiar, mas as nossas amizades são extremamente desarmônicas, sabe? Você tem amizades. E, gente, desculpa, eu vou falar uma coisa bem polêmica. Aquele ditado, diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, ele é real. E não é. Só que ele é real não no sentido de você ser criticado ou julgada pelas pessoas que você anda. É você manifestar uma vida de acordo com o que você está fazendo, incluindo com quem você está andando. Então, muitas vezes, não tô falando ande com pessoas igual aquele povo, ai, que eu odeio, aqueles coach que falam assim, só ande com pessoas vencedoras, que não sei o que, isso é interesse, é uma pessoa interesseira. Mas não vamos falar, não tô falando nível material, não. Ande com pessoas ricas que você fica rico. Não acredito nada disso, não. Mas assim, onde você coloca a sua energia? Muitas vezes a gente precisa lidar com pessoas que não estão bem emocionalmente, tudo bem. Até um ato de caridade. Só que você não pode se envolver muito profundamente com pessoas que estão muito desequilibradas. Para isso existem profissionais. Então, assim, a pessoa está num desequilíbrio emocional muito grande, ela precisa fazer uma terapia. Ela precisa tomar remédio, né, se for o caso. Ela precisa fazer terapia convencional, né, passar num psicólogo. Ela precisa, né, se ela acredita nisso, fazer um tratamento espiritual também. Ela precisa, sei lá, ler, acompanhar conteúdos, fazer leitura de livros que estimulem ela, que ajudem ela a sair disso. Ela pode sim ter amizades e tudo mais, mas a outra pessoa lá do outro lado, ela não pode se envolver tão intrinsecamente nos problemas de pessoas que estão muito desequilibradas, porque inevitavelmente a sua vibração vai cair. É muito. Nós não somos mestres ascensionados, gente. Nós não somos Deus, nós não somos Jesus, fala nem Deus. Nós não somos Jesus, nós não somos mentores para ficar. Não, eu mato no peito. Eu faço isso pelo meu filho, eu faço isso pelo meu marido, pela minha mãe, até certo grau, porque também eu penso, eu tenho um parceiro aqui, um marido, ele não tá bem, eu vou segurar as pontas, mas eu não posso cair. No que eu vou ser útil, no que eu vou ser útil lá na merda com a pessoa? No que eu vou ser útil? Tem que sair dessa visão, sabe, shakespeariana de Romeu e Julieta. Ela vai morrer, eu vou morrer também. Não, não vai ser útil pra nada isso. Porque as pessoas na merda não estão se amando ali, não. Tá dois na merda ali, sabe? Chega uma hora que vai começar um a culpar o outro. Ainda mais quando você tem outras pessoas dependendo. No meu caso, né, no exemplo que eu dei, eu tenho um filho, então não pode os dois estar na merda. Então, assim, eu tô do seu lado, né, conta comigo, mas eu não vou cair aqui também. Não vou pro buraco também. É importante ter essa consciência. E até um filho também, porque a gente faz tudo pelo filho, eu faço tudo pelo meu filho. Mas eu não posso cair também, porque senão eu não consigo ajudar ele se eu tiver lá também, né? Deus o livre, tá numa situação difícil, eu não posso ir lá ficar na situação difícil com ele. Pelo contrário, eu tenho que estar o melhor possível para ajudar ele na situação difícil, né? Dois doentes não se ajudam, gente. Ah, uma coisa também que é bem mais boba, mas também conta. Às vezes a gente quer tá. Tem pessoas que estão querendo se relacionar, né? Pô, eu quero um relacionamento bacana e tal. E aí você tem suas preferências, né? E tudo bem, a gente pode ter nossos gostos, tanto físicos quanto intelectuais e questão de valores, né? Que são até muito mais importantes, né? Mas todo mundo tem ali o seu, né, o seu perfil que te atrai. Ou perfis que te atraem. Só que você tem que pensar, o meu perfil, quem eu sou hoje, tá condizente com quem eu quero atrair pra mim? Querer todo mundo quer, né? Todo mundo quer a pessoa incrível, fadinho. Gente, eu vejo muito red pill aí, cheio de exigências, mas a pessoa. Eu não tô falando fisicamente apenas, não. Também, porque os caras têm exigências físicas lá no céu, né? Você olha lá, meu Deus, vai limpar esse óculos, né? Começa. Vai tomar um banho. Vamos começar a tomar um banho, né? Enfim. Mas não é nem isso, tipo, cara, quer que a mulher seja isso? E você, o que que você é? Né? Vamos lá, você é tudo isso aí também? Porque aí tudo bem, aí você vai encontrar mesmo, você vai encontrar a sua gata, sua esposa do seu jeitinho, porque você vibra isso.
Agora, se você não vibra isso, o que que você tá caçando? Pessoas que não tem nada, que você só vai ficar aqui, ó, no querer, no gogó ou no querer. Não vai encontrar ninguém desse tipo. Porque não é isso que você tá vibrando. E é por isso que existem tantos relacionamentos que as pessoas não têm nada a ver. Vai junto ali por uma carência, ou por uma simplesmente uma atração física, ou por um desespero de estar ali numa oportunidade, não querer abrir mão da oportunidade. Não dá 3 meses, fala assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, começa a ter conflitos homéricos, porque não deu liga, sabe? Eu falei, né, da correlação dos mentores que não ajudam os espíritos que estão, ai, tá sofrendo, por que não ajuda? Gente, por que não ajuda? Porque não tem como você pegar alguém que tá vibrando lá embaixo, tá vibrando 1, e levar para um lugar 10. Não funciona, não, o pessoal vai ser repelida, como se fosse um imã levando ela de volta lá pro lugar 1. Literalmente, gente, ela não fica no lugar, tá? Não tem mais o físico para segurar as coisas. No plano astral não tem mais as coisas, não tem mais a matéria densa para segurar as coisas. É tudo energia lá, é totalmente energia. Então você pega lá na marra o espírito que tá vibrando 1. Essa questão de 1, 10 é só para exemplificar, tá? Pega lá na marra, vamos lá pra uma cidadela espiritual bacana, elevada. Joga você lá, o cara não vai, não é que ele vai correr. Ele não consegue ficar. Chegando lá, vai acordar, vai dormir, acordou de novo lá na lama. Porque ele não tá vibrando no 1, no 10. Entende? Então tem que parar com essa coisa de por que Deus não ajuda. Primeiro, a pessoa tem que se ajudar. Pô, mas a pessoa já tá mal. Pois é, né? Por isso que não existe castigo eterno. Porque a gente tem sim capacidade de sair da merda que a gente se meteu. Que a gente se meteu. Então começa assim, ó. Eu me meti aqui, eu vou sair dessa merda. Tem que reconhecer. Existe uma escala de consciência, escala da consciência, que foi aqui mapeada por um médico psiquiatra. Ele também era escritor. O nome dele é David Hawkins. Conhecem, né? Ele desencarnou em 2012. Ele é de 1927. Ele definiu aqui, gente, ele fez uma escala. Tô com ela aberta aqui, mas depois vocês pesquisam. Escala da consciência de David Hawkins. Hawkins é Hawkins. Então, aqui tem uma série de emoções e sentimentos e o nível que elas estão em hertz. O sentimento mais baixo de todos, ó que louco. Qual que é? Ah, o ódio, não sei o que. Não, a vergonha. A vergonha e a humilhação são sentimentos que vibram mais baixo aqui na escala dele. Eles vibram em 20 Hz. Vergonha e humilhação. Então, você sentindo humilhação e você sentindo vergonha, você se sente alguém desprezível. Tem o sentimento de culpa, né? Do mais baixo para o mais alto, tá? A culpa e a ofensa, elas vibram em 30 Hz. Você se sente um infortunado, ou seja, um coitadinho. O terceiro pior é a apatia. A apatia e o desespero estão na mesma frequência. Eles estão vibrando em 50 Hz. Então você se sente desesperançoso. Depois tem a tristeza. A tristeza ela vibra em 75 Hz. A tristeza e o arrependimento. Você fica numa vibração trágica. Então é como se você estivesse criando um ambiente trágico para sua vida. E você se torna alguém desesperado. Aí depois tem o medo, que vibra em 100 Hz. O medo e a ansiedade, eles estão na mesma frequência. Vira uma pessoa assustada e punitiva. Aí tem o desejo. Ó, o desejo vibra muito baixo, hein? Pessoas que têm problemas com sexo, com pornografia. O desejo, ele vibra em 125 Hz. Negação e de escravidão. Você fica escravo, né? Então, o desejo, ele tá vibrando ali nos vícios. Falei do sexo só, mas não é. Vício, ele também tá, né? Nessa linha do desejo. Então, você vira um escravo do vício. Aí tem a raiva, vibra em 150 Hz. Raiva e ódio, vibra na mesma frequência. Você fica numa frequência rancorosa. O orgulho é 175, desprezo também. Coragem. Olha só, coragem 200 Hz, aí começa a melhorar, tá? Depois do orgulho começa a melhorar. Então, a coragem e a afirmação 200 Hz coloca você numa energia de
empoderamento. A neutralidade é melhor que a coragem. Neutralidade vibra em 250 Hz. Boa vontade e otimismo, 310 Hz. Aceitação e perdão, 350 Hz. Razão e compreensão, 400 Hz. Amor é 500 Hz. Gente, de acordo com o espiritismo e algumas linhas de pensamento espiritualista, o amor é o que vibra maior, mas a escala de Hawkins não. O amor ele tá aqui no top 5, tá? Top 4, mas ele não é o mais alto. Eu não concordo com isso não, mas eu tô falando dele. O amor, 500 Hz e a reverência. Amor e reverência, 500 Hz. Alegria e serenidade. Alegria, eu sempre soube que a alegria eleva muito a nossa frequência. 540 Hz. Paz e felicidade, 600 Hz. E de acordo com a escala de Hawkins, a maior vibração é a da iluminação. Qual que é a emoção que você sente é indescritível. Ele não era iluminado, ele não pode falar. Mas ela está vibrando numa frequência entre 700 a 1000 Hz. Então, o que está dentro do que a gente ainda consegue sentir é a paz, a alegria, o amor e a razão. O perdão também está bem alto. Gostaram? Como disse Jesus, o grande desafio da encarnação, o grande rolê da encarnação é o quê? É você estar no mundo sem você pertencer ao mundo. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. O que isso significa? Não adianta você estar encarnado e ficar escondido no seu quarto, porque as energias são muito densas. Ai, porque eu sou muito sensível. Ai, porque o mundo tá horrível, porque minha vizinhança não sei o quê. Então não encarnava. Vai voltar a passar vergonha, ficar morrendo de vergonha lá. O que, que você fez? Eu fiquei no meu quarto, só jogando videogame. Não, mas eu tava protegendo minhas energias. Caguei para suas energias, fulano. Perdeu a encarnação, tá? Vai começar do zero aqui, assim, do zero de onde você parou da penúltima. Porque nessa última não fez porra nenhuma. Jogar videogame não leva ninguém. Então, o negócio é você ir pro mundo. Só que você aprender a não se afetar com as coisas que acontecem externamente. Vocês vão falar, pô, Juliana, tá me tirando, né? Não vou me afetar. Gente, eu me afeto muito. Como eu falei, eu até pouco tempo atrás era assim, ó. Ainda flutuo, mas tô menos porque eu tô um pouquinho mais consciente. Mas eu tem várias vezes que eu falo assim, nossa, tem 2 dias que eu tô no estresse, assim, cabuloso, eu não tinha percebido. Agora que eu percebi, fiquei 2 dias aqui cuspindo fogo pra todo mundo à minha volta. Eu também tô, mas eu tenho consciência de que é isso aí, né? Eu não vou ficar me culpando, porque eu sou um ser humano, mas também não vou ficar culpando os outros, né? Não vou ficar me culpando, mas eu sei que a responsabilidade é minha em elevar minha frequência. Então, eu não posso me deixar abalar tanto pelas coisas que acontecem no externo. Lá no grupo, vocês, quando o Silvio Santos desencarnou, gente, eu não falei nada porque senão ficou muito chatona, né? Mas eu olhei assim e falei, aqui a minha cara. Vontade de colocar aquela figurinha da minha bonequinha quebrada aqui, ó. Porque o pessoal, assim, como se fosse. A filha do Silvio Santos não tava tão mal quanto muitos de vocês lá. Pô, eu fiquei muito mal. Ele era tão incrível. Como você sabe? Não tô falando que ele era ruim, mas você não sabe. Não sei se era ruim nem se era bom. Legal que fizeram homenagens, eu acho muito legal, porque ele era da mídia, ele era da comunicação. Nada mais simbólico que os meios de comunicação façam uma homenagem para alguém que faz parte da história da comunicação e do entretenimento no Brasil. Mas eu, Juliana, vou chorar. Ah, não faz sentido, né, gente? Não faz sentido, né? 2 dias antes dele desencarnar, uma pessoa desencarnou lá no centro que eu trabalho, era um senhor. Eu senti muito, eu participei lá das rodas de oração, a gente fez vibrações, eu orei muito para que ele tivesse uma boa passagem, e eu tenho certeza que ele teve. Mas eu não fiquei chorando. Ser uma pessoa querida, não era uma pessoa muito próxima, mas uma pessoa que eu conheço, assim, desde que eu tenho 12 anos. É, amigo dos meus pais, né? Lá do centro. Então eu sei, eu conheço. Pessoa ótima, que ajudava todo mundo. Fez um trabalho espiritual, de caridade, incrível. Eu sei que ele era bom. Eu não fiquei lá me acabando de chorar. Vou ficar me acabando de chorar pelo Silvio Santos, gente. Então é o tipo de coisa assim, você tá gastando sua energia, você tá baixando sua vibração de forma totalmente
totalmente inútil, gratuita, motivo. Porque às vezes você baixa a vibração porque um ente querido seu desencarnou, um ente querido, alguém da sua família. É o ideal? Não, mas é extremamente compreensível, né? Aí beleza, quem tá aqui falando, ninguém ia falar nada. Mas, pô, né? O cara da televisão lá, a filha dele não tava desse jeito. A mulher dele tava de boa, assim, equilibrada. Você sente, fica triste. Tinha 93 anos. Ele mesmo tava já com tudo organizado, já tava sabendo. A pessoa era fã, que não era fã. Não tô falando o exemplo do grupo, mas um monte de gente ficou fazendo vídeo falando com a mesma coisa aqui. Não é que era fã, não era fã nem nada, não. A pessoa está em desequilíbrio. A pessoa está num desequilíbrio emocional muito grande que não pode acontecer. Isso aqui que a pessoa deságua, né? Desaba. Então a gente tem que. É esse tipo de cuidado que a gente tem que ter com a nossa energia. E ninguém vai fazer isso por nós, tá? Porque o mundo tá aí acontecendo um monte de coisa todos os dias. Não dá pra eu ficar chorando a cada pessoa que eu ver na rua pedindo dinheiro. Não dá. O que que eu posso fazer com isso? Eu quero ajudar, uma coisa que tá me tocando mesmo, então eu vou fazer alguma coisa prática em relação a isso. Eu chorar e ficar nas redes sociais falando o quanto o mundo é injusto, o quanto Deus não olha para essas pessoas, o quanto. Isso não ajuda em nada, não ajuda nem você e nem os outros, porque lembrando o começo da live, tudo que a gente vibra um pouco pra gente e a gente extrapola um pouco pro outro. Então você não tá, não só não está ajudando o outro, como você está atrapalhando o outro, porque você está emitindo aquela energia para o outro. Tá no Caibalion, a gente leu agora há pouco. É, gente, eu sei que o que eu tô falando aqui, essa questão de você não se afetar muito, fica parecendo que é insensível, mas eu já me desapeguei disso, de ficar fingir que não, que para poder parecer para o outro que você sente. Isso daí é muito mais ego do que sentimento verdadeiro, tá? É igual o fiscal de choro em velório. Tem tipo, nossa, fulano nem chorou. A pessoa tá ali sentindo muito, mas é que tá mais ajudando o desencarnado. Porque o desencarnado sentindo aquelas vibrações de desespero, ele fica super mal. Você acha que ele vai sair? Um pai de família que desencarnou, chega lá no enterro, todo mundo parecendo que vai morrer junto com ele. Você acha que ele vai fazer a passagem em paz? Ele não, ele vai se recusar a ir com os mentores para ficar ali perto da família, porque ele fala: não vou abandonar minha família, porque eles estão muito mal. E aí o que, que vai acontecer? Aquele espírito vai ficar extremamente desequilibrado e ele vai desequilibrar a família também. Porque vai passar um tempo, ele vai começar a se alimentar das energias da família. Porque o espírito, quando ele convive muito com o encarnado, ele começa a ter necessidades de encarnado. Ele sente fome, sede, sono, só que ele não consegue mais se alimentar. Então o que, que ele faz? Ele suga a energia vital do encarnado e assim ele se sacia. Então, gente, você sentir o desencarne de alguém é super normal, é válido, sabe? A gente chora, quanto mais próximo e quanto, né, quanto mais querida a pessoa for, mais a gente vai sentir. Mas escolha bem os momentos que você vai sofrer. Não faz o menor sentido, desculpa, gente, com todo o respeito, mas eu preciso ser honesta. Não faz o menor sentido você ficar se acabando porque a Marília Mendonça morreu. Você não é da família. Não faz sentido. Vai fazer uma oração, sabe? Eu sou fã da. Vai fazer uma oração. Vai lá na igreja e faz uma oração por ela. Agora ficar chorando. Não faz sentido, gente. Assim, não faz sentido. Você tá atrapalhando ela. Se é tão fã, sim, vai ajudar, porque você tá atrapalhando, tá? É, além disso, muita gente não era fã de coisa nenhuma, não. É que uma coisa realmente é muito trágica, é muito chocante, a gente fica chocado, mas não fica ali alimentando aquilo, é isso que eu quero dizer, sabe? Não fica em grupo do WhatsApp comentando e trocando foto e falando. Mas você viu o corpo? Nossa, você viu que passou, que 2 dias antes ela tinha falado que sonhou com não sei o que, não sei o que? Você viu, gente, que a mãe dela disse que tava sentindo angústia? A pessoa tá ali cavucando, tá, sabe? Pô, não precisa disso. A roupa que ela tava usando era a mesma roupa do fulano. Eu vi isso, gente. Uma pessoa falando que a roupa, que ela tava com uma blusa listrada, que fulano lá também do sertanejo que morreu antes, também tava com uma blusa listrada. Gente, a pessoa, ela para o dia dela, semana dela, e começa a fazer pesquisas quando que ele tava. Que é isso, gente? Aí depois fica mandando, escrevendo assim, Deus não é justo porque tem pessoas que não fazem não sei o que, eu sou tão boa. Olha como que você tá vibrando. Então, é o tipo de coisa que assim, passa. Apareceu o vídeo pra você, passa, passa. Não tô falando que a gente tem que sempre ficar no, né, vibrando, só acompanhando conteúdos super etéricos, missas e não sei o que. Não, não é isso. Mas isso
é pesado. Isso baixa a frequência e atrapalha a vibração dos outros. Uma das vibrações mais altas, né, de acordo com a escala de consciência de Hawkins, é a alegria. Então eu comentei com vocês, eu nem tinha visto essa escala ainda. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha visto no detalhe. Eu comentei com vocês que quando eu tô muito estressada e tal, eu pego uns vídeos assim pra ver que o meu algoritmo já tá super treinado. Eu fico assistindo Guto TV dublar animaizinhos. Então ele fica fazendo uma fic lá, ele cria toda uma fic com animal. Eu pego um vídeo de um animal e fica criando, ai, Robertinho, não sei o que, não sei o que, exatamente. Eu rio, assim, eu me acabo de rir. Passou, entendeu? Fui pra alegria, fiquei de boa. Ai, tô meio chateada com a vida, não sei o quê. Chega no sábado, eu vou num parque tomar um sol. Nossa, me sinto ótima, fico super alegre. Ai, então não sei o quê, vou namorar, né? Quando a gente namora, a gente fica uma paz, né? Lembra a vibração da paz? Também tá lá em cima. São pequenas coisas que são, assim, paliativos. Lógico, a gente tem que sempre estar trabalhando a nossa vibração pra gente sair, pra gente melhorar aquelas nossas sombras, né? Que a gente falou, igual a Lucilena, a professora Lucilena falou, né? Que a gente tem que procurar viver uma vida flat. Então, trabalhar aquilo que não tá legal, porque aquilo ali não adianta a gente ficar, a gente não vai conseguir apertar um botãozinho e a frequência subir, porque é sombra. Então, a gente tá ali ignorando ela há muito tempo. Então, isso é importante. Mas no paralelo, a gente tentar ficar assim em energias mais altas, quando você vê a energia baixando, não fica alimentando ainda mais aquilo, sobe, como? Vai assistir uma coisa engraçada, não o humor negativo que deprecia as pessoas, não é isso. Mas essas coisas assim, sabe, super inocente, que faz você genuinamente rir, genuinamente achar graça. Vai fazer uma coisa tranquila, gostosa. E você sobe a frequência, porque às vezes, gente, a gente só precisa sair daquele problema, a gente só precisa sair daquela coisa. Saiu dali, subiu. Aí você respira. Ai, nossa, respirei. É tipo isso, tá? É isso então, né, gente? Bom, finalizamos então, né, a nossa terceira live da série do Kybalion, Princípio da Vibração. De novo, eu sugiro que vocês leiam o livro, leiam devagarzinho, o tempo de vocês, assistam outros vídeos que falam sobre. Tire as conclusões, porque, gente, tô fazendo tanto link, ó, o tanto de marcação aqui, ó, no livro. Eu tô fazendo tanto link com as coisas que a gente estuda aqui. Tá sendo incrível, assim, de verdade. E não só com as coisas que a gente estuda, mas com a vida, né? Você começa a ver coisas que aconteceram na sua vida, você começa a achar os motivos, tantas coisas boas quanto ruins. Você fala, nossa, ó, nessa área da minha vida sempre flui bom. Por quê? Sempre flui legal. E sem muito esforço, por quê? Porque eu já entrei naqueles flows, né? De vibrar ali, de não sei o quê. E outras não. Então, olha só, se eu já sei aplicar nessa área, não é tão difícil aplicar na outra. Só preciso estar consciente, né? Sair de padrões viciosos, que a gente tem vício em comportamento também. Tipo, tem o vício de pensamentos. Tem coisas que a gente já tá viciado e ir para aquele caminho. Então, ter essa consciência. O próximo vai ser o princípio da polaridade. Muito bom esse aqui também, hein? É muito interessante. Um grande abraço, obrigada por todo mundo que ficou até agora, obrigada por me acompanharem aqui, vocês são incríveis. Ó, vibrem coisa bacana para quando sair do corpo, tá em local bacana, né? Lembrando que a vibração, ela acompanha as dimensões. Tá chorando aí pelo crush, pela crush, tá chateado aí pensando nas dívidas, nos agiota, não sei o quê, vai sair do corpo, vai ficar lá na lama. Então, começa agora, ó, vibrando positivo para dormir e lá pra Aruanda. Beijos, até a próxima.